Salve, eu sou o Padre Francisco e essa é a meditação do Evangelho de hoje, 23º domingo do Tempo Comum. O Evangelho se encontra em São Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20, e diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão, um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Assim seja. Amém. Queridos irmãos, o evangelista São Mateus descreve hoje como se deve conduzir um processo judicial, vamos dizer assim, em relação a um pecador obstinado. Esse processo consta de 3 fases. A primeira fase é a confrontação e a repreensão privada. Quando nós temos alguma coisa a falar aos nossos irmãos, é preciso que os chamemos em particular, que demos a chance de que ele se expresse, de que se defenda, de que diga com clareza o seu ponto de vista, porque talvez as motivações que aparentemente não são legítimas e que levaram a cometer certo erro que pode ter sido para nós sinônimo de dano material, moral, ou de frustração ou de decepção, podem ser que essas motivações nos façam compreender melhor por que este irmão tem errado. Nós temos pouca sensibilidade, principalmente para lidar com as pessoas que nós temos dificuldade. E é preciso sempre ter muito tato, porque inclusive a nossa justiça ela deve estar a serviço da caridade. Não é nada caridoso expor as pessoas, reduzindo-as àquilo que ela tem de pior. E é isso que acontece quando, ao invés de falarmos diretamente com a pessoa, nós nos damos a comentários, fofocas, falsos testemunhos, palavras temerárias. E isso existe com muita frequência, infelizmente, dentro dos seios das comunidades cristãs. A segunda fase consta de uma confrontação com uma testemunha, que mesmo se depois da correção fraterna, individual e privada, a pessoa não se emendar, é preciso que levemos uma testemunha ou 2 conosco, a fim de que eles também possam ver. É interessante termos o ponto de vista de outras pessoas, principalmente em situações que nos afligem, porque às vezes estamos tão mergulhados, tão imersos nas nossas dores, que acabamos perdendo a objetividade, pois a capacidade de julgar as situações. E você tendo uma testemunha, você também divide responsabilidade. O evangelista São Mateus, assim como os outros, ele sempre quer colocar um sentido de comunidade muito forte. É a totalidade dos fiéis, é por meio dos fiéis que Deus vai falando e vai confirmando as coisas. A terceira fase, se depois da confrontação individual privada, depois de uma confrontação com 1 ou 2 testemunhas, o pecador ainda continua obstinado no seu próprio erro, pede ajuda à igreja. Claro que as comunidades cristãs não funcionam assim, tal e qual na época de Nosso Senhor Jesus Cristo. Funcionam porque têm os mesmos princípios, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas nós estamos em outros tempos. Mas esse princípio de pedir ajuda à igreja se aplica não só a esse fundo pastoral ou comunitário, mas todos os dias eu recebo a ajuda de alguém intercedendo pelos erros de outras pessoas. O serviço de intercessão é algo muito caro e muito precioso também para nós. É preciso que, quando se esgotem as possibilidades, saibamos que podemos contar sempre com a igreja, que é essa mãe que acolhe os seus filhos. Às vezes os padres têm uma agenda muito carregada e isso gera um pouco de indisponibilidade, mas é preciso ter paciência.
Deus sempre providencia alguém que nos ajude, que nos escute. Eu mesmo já lucrei muita ajuda da igreja para resolver os meus problemas. Por que precisamos da ajuda da igreja para resolver questões pessoais ou que aparentemente não têm uma ligação direta com a nossa religião? Porque em tudo nós precisamos buscar a vontade de Deus. E a igreja, a hierarquia da igreja, é o meio ordinário em que se manifesta a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Os padres, os bispos, os diáconos, os nossos pais, eles têm uma graça especial para orientar os seus filhos. E é preciso que reconheçamos, nessas instâncias, a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo sobre nós. Padre, se depois dessas 3 fases a pessoa não se emendar, continuamos rezando por ela. Cada um tem o seu processo. E ontem éramos nós os pecadores obstinados. Talvez a diferença entre o nosso pecado e o deles é justamente que nós encontramos a Cristo e entendemos essa palavra, e eles ainda não puderam entender seja por qualquer motivo. Mas isso não quer dizer que um dia eles não venham entender e talvez a serem cristãos muito mais fiéis que nós. No Evangelho também existe aquela autoridade que nosso Senhor Jesus Cristo dá aos seus discípulos. O que será ligado tudo que ligares ao céu será ligado e tudo que desligares será desligado. Nosso Senhor Jesus Cristo dá a sua autoridade aos seus discípulos. Autoridade essa que seria, por exemplo, amarrar um diabo no exorcismo, atos judiciais de excomunhão, como nós vemos descrito no Evangelho de hoje, e também tomadas de decisão definitiva. Mas só a São Pedro, entre os discípulos, é dado o poder das chaves, a revelação, o papel de ser o guardião da revelação, depois de ser a pedra fundamental e de trazer consigo as chaves da igreja. Por fim, chegando aí no fim do Evangelho, nós temos aí os termos judiciais desse acordo, desse processo. Se 2 estiverem de acordo, e esses são os termos jurídicos, é preciso que busquemos sempre a comunhão. Sempre, sempre, sempre. Nós podemos escolher 2 caminhos. Ou ficamos na nossa autopiedade, centrados naquilo que o irmão tem e que se opõe à nossa própria vida e fazemos da nossa experiência de vida comunitária algo muito ruim, ou de fato buscamos no vínculo da caridade um ponto, um ponto que nos hermana. Queridos irmãos, nós somos um em Cristo, um só Espírito, uma só fé, uma só igreja. E eu tenho certeza que aquilo que nos une supera aquilo que nos divide, mas é preciso ter essa boa intenção e essa boa disposição do nosso coração. A buscar a comunhão não é tarefa fácil, mas com a graça de Deus nós conseguimos. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se fará presente. Agora, se nós conduzimos a nossa vida e também a nossa experiência comunitária de acordo com os nossos afetos, faremos panelinhas, excluiremos outras pessoas, e um lugar que deveria ser de plena comunhão acaba sendo de exclusão e de distinção de pessoas, né? Isso não é nada cristão. Nosso Senhor Jesus Cristo acolhia a todos. E quando o evangelista fala hoje, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ele fala na oração, no estudo e na tomada de decisão. Que possamos hoje, neste domingo, ver o outro como uma instância em que se manifesta a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, também como um meio para nos acercarmos, nos aproximarmos e nos aprofundarmos da nossa comunhão com Deus, e como algo a ser respeitado e acolhido. Nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra que o verdadeiro amor não se condiciona nem pelo mérito nem pelo demérito de ninguém. Quem somos nós para escolhermos tendenciosamente a quem amamos no seio da igreja, se nosso Senhor Jesus Cristo Ele ama a todos e Deus faz brilhar a sua luz sobre bons e ruins, sobre justos e injustos. Que essa seja a nossa medida de amar, desinteressada, como a caridade deve ser. Assim seja. Amém.